Você já ouviu falar em comportamento condicionado? Tem ideia do que seja isso? Essa é uma daquelas coisas que estão muito presentes sem a gente perceber e afetam as nossas vidas diariamente, sem que a gente se dê conta. Vamos ver o que é isso? Mas antes, vamos conhecer o responsável por essa grande descoberta. O nome dele é Ivan Petrovich Pavlov. Nascido em 14 de setembro de 1849 em Ryazan, na Rússia, era o mais velho de 11 irmãos. Filho de um pastor e neto de um sacristão, Pavlov estudou teologia e frequentou um seminário por influência da família. Mas a inspiração pelos trabalhos de Charles Darwin e sua teoria da evolução e de Ivan Chekhov, um grande fisiologista russo, foi mais forte, e ele acabou optando pela ciência. Estudou química e fisiologia e se graduou em ciências naturais, seguindo os estudos em medicina e trabalhando por anos como assistente de laboratório de pesquisas. Entre outras coisas, estudou a fisiologia cardíaca e a regulação da pressão sanguínea, mas foi o trabalho de pesquisa com o sistema digestivo dos cães que lhe rendeu um prêmio Nobel. Em seus últimos anos de vida e de pesquisa, se dedicou a estudar as psicoses humanas, tentando aplicar ali os conceitos que já havia desenvolvido anteriormente. Tá, mas o que foi que ele descobriu que revolucionou a psicologia? Pavlov descobriu que poderia condicionar um animal a reagir a um estímulo que, de forma natural, não teria qualquer efeito sobre ele. No caso do seu experimento, ele conseguiu que um cachorro salivasse ansiosamente esperando por seu alimento com um simples toque de um sino, sem ver ou sentir o cheiro desse alimento. Mas como ele descobriu isso? No início, sua ideia era estudar a fisiologia da digestão, e para isso realizava diversos experimentos com cães. No entanto, ele notou que outros estímulos além da comida faziam com que os animais salivassem, percebeu que esses animais tinham aprendido novos reflexos por fazerem uma associação entre o alimento e esses outros estímulos. E como essa associação é feita? Nesse condicionamento, a junção entre um estímulo neutro, que não produz nenhuma reação no indivíduo, e um estímulo com significado, ou seja, para o qual já existe uma resposta, após muitas e muitas repetições, faz com que a resposta apareça também diante do estímulo neutro. Por exemplo, Pavlov tocava um sino, que era um estímulo neutro, e apresentava ao cão um prato de comida, que era um estímulo com significado, que gerava a salivação como resposta. Após muitas repetições, bastava que ele tocasse o sino para que o cão salivasse, pois a associação estava completa. Depois que a associação é feita, essa nova resposta aprendida passa a ser uma resposta condicionada. O estímulo neutro se torna um estímulo condicionado, e o conjunto dos dois tem o nome de comportamento condicionado. Falando assim, talvez pareça muito complexo. Então vamos ver mais um exemplo de como isso funciona na prática, para ficar mais claro. John Garcia, um psicólogo estadunidense nascido em 1917, fazia pesquisas em laboratório para entender as reações cerebrais a um determinado tipo de radiação. Para a pesquisa, ele usava vários animais, mas principalmente ratos. Nas câmaras onde os ratos recebiam radiação, havia água disponível para eles. O que Garcia observou foi que após os testes com radiação, que causavam náusea e vômito nos ratos, eles passaram a evitar beber daquela água, associando o mal-estar causado naquele ambiente e a água que ali bebiam. Mas por que isso acontecia? Para os ratos, era a água que causava o mal-estar que sentiam, e começaram a demonstrar aversão a ela. Neste experimento, a água, que era um estímulo neutro, se tornou o estímulo condicionado, e a náusea, a resposta condicionada a esse estímulo. Esse experimento é considerado muito relevante por ter mostrado que a aversão a um determinado sabor, alimento ou bebida que leva a um mal-estar em seguida, é um mecanismo de grande importância para a sobrevivência das espécies. Por exemplo, é esse mecanismo que herdamos de nossos antepassados, que nos leva a ter uma propensão a rejeitar alimentos com gostos amargos, pois a maior parte dos venenos encontrados na natureza tem esse tipo de sabor.
A descoberta foi tão importante que essa versão condicionada a um sabor recebeu o nome de efeito Garcia e já foi colocada em prática com objetivos bem específicos. Ela foi usada, por exemplo, para evitar o ataque de coiotes a um grupo de ovelhas. Para isso, foram injetados venenos não muito potentes em carcaças de ovelhas, o suficiente para causar mal-estar nos coiotes. Depois da experiência de comer essas carcaças, não só os coiotes pararam de caçar as ovelhas, mas também passaram a fugir ao sentir o cheiro do animal. E aí? Demos exemplos realizados em laboratório, mas você consegue pensar em como isso pode estar presente e afetar o seu dia a dia? Vamos ver alguns exemplos. Digamos que você está indo trabalhar pelo mesmo caminho de sempre. No meio do trajeto, em uma devida curva, você é pego de surpresa e um carro bate no seu, causando um acidente. Esse trajeto, e principalmente essa curva, que antes era só uma parte da sua rotina diária, pode se tornar algo que te deixe com medo. Pode ser o medo de passar por essa curva específica ou de ir até o trabalho de carro, ou mesmo de dirigir, sem que você optasse por isso de forma consciente. A curva, o trajeto ou mesmo o ato de dirigir poderia se tornar um estímulo condicionado, que teria como resposta condicionada o medo sentido por você. Você conhece uma pessoa, se interessa por ela, não vê a hora de se encontrarem de novo, e um dia ela te chama para sair. Quando vocês estão juntos, toca uma música que você não conhecia, ou talvez conhecesse, mas não gostasse. E nesse momento, a pessoa pega sua mão ou te dá um beijo. A partir desse momento, ouvir os primeiros acordes dessa música vai trazer de volta a lembrança daquele momento e de tudo que você sentiu. Essa música, que era um estímulo neutro para você, passa a ser a música de vocês e terá como resposta condicionada uma lembrança, uma sensação boa e um sorriso. A menos que vocês se separem, mas aí é outra história. Ah, e não podíamos deixar de lado o mais clássico dos clássicos. Vai dizer que só de ouvir a voz do Faustão ou a música de abertura do Fantástico não bate aquela tristeza por sentir que o domingo está chegando ao fim? Esse também é um comportamento condicionado, aprendido ao longo dos anos por grande parte dos brasileiros. A voz do Faustão, a música do Fantástico se tornaram estímulos condicionados, e a resposta condicionada a eles é aquela tristeza com a segunda-feira que se aproxima. Gostou? E aí? Que tal pensar um pouco e identificar quanto do seu comportamento é condicionado?